Até agora, as solicitações eram estáticas, mas na prática, os componentes são sujeitos a ciclos repetidos de tensão, é a fadiga. Temos 4 módulos sobre esse tema. O primeiro, o módulo 29, trata de componentes sem fenda, com a curva SN. Até agora, nós temos visto solicitações estáticas. A força é constante ao longo do tempo ou aplicada de modo muito lento. No entanto, na prática, os engenhos mecânicos componentes estão sujeitos a ciclos repetidos de tensão. Uma tensão muito baixa, mas ciclos repetidos de tensão. E isso acaba, ao fim de algum tempo, ao fim de alguns ciclos, por danificar o material. Portanto, em termos de comportamento do material, não chega a estudar situações estáticas. Também temos que perceber como é que o material se comporta quando temos ciclos repetidos de tensão. Estamos a falar de fadiga. Posso dar exemplos, por exemplo, um veio nos caminhos de ferro ou a fuselagem do avião. Já agora, no avião, um ciclo de fadiga corresponde a um voo. E durante esse voo, ar-condicionado é bombeado na cabine para permitir respirar. E isto vai provocar aqui tensões na fuselagem. Estes 2 exemplos não são iniciantes porque justamente caminhos de ferro foi a primeira abordagem, foi a primeira tentativa de resolver problemas de fadiga. Na altura, o engenheiro Wohler, alemão, estamos a falar do século XIX, projetava muito bem os veios com uma tensão bem limite, a tensão limite de elasticidade, a tensão de cedência. No entanto, o veio acabava por partir. E ele propôs uma ferramenta para lidar com estas situações. Mais tarde, o engenheiro aeronáutico Pérez, já estamos a falar muito mais tarde, isto é nos anos 60, 1960, propôs uma estratégia para lidar com estruturas que têm fendas. Tipicamente, os aviões ou reservatórios de pressão podem ter fendas, e ele propôs uma abordagem para esses casos. Portanto, são aqui exemplos de situações de fadiga. No entanto, neste módulo, nós vamos começar por ver componentes que não têm fenda à partida. Não se assume que têm fendas, que é justamente a curva SN ou curva de Wohler, a primeira abordagem proposta para lidar com problemas ou com situações em que temos ciclos repetidos de tensão. Como eu já disse, o nível de tensão não é elevado, é bem inferior à tensão de cedência, mas a acumulação de ciclos acaba por danificar o material. É um bocadinho como nós levantamos-nos, somos sujeitos a muitas atividades que em si não provocam a ruptura, não ficamos completamente desgastados, continuamos a nossa vida durante o dia, mas no fim do dia ficamos muito cansados. É a acumulação de muitas atividades que acabou por justamente gerar essa situação. No caso dos componentes sujeitos a ciclos repetidos de tensão, é um bocadinho a mesma coisa. O que acontece é que, globalmente, a solicitação sobre o componente é muito inferior à tensão de cedência, mas localmente, onde há concentrador de tensões, pode haver plasticidades localizadas que levam à ruptura do material. Na prática, se representarem a tensão em função do número de ciclos, podem ter solicitações regulares ou muito irregulares. Na maior parte das vezes é isto, é muito irregular. Por exemplo, um pedal de bicicleta, se quiserem pedalar com mais força, tem um tipo de solicitação, se pedalarem mais lentamente, ou se vem outra pessoa mais pesada ou mais leve. Portanto, são solicitações completamente irregulares em função do tempo. Mas no laboratório, para reproduzir aquilo que acontece na prática, não é isto que eu vou adotar. Vou adotar uma solicitação regular, fácil de estudar, que é esta, tipicamente, que é utilizada, que é usada no laboratório. É uma tensão alternada, ok? Com uma tensão máxima, com uma tensão mínima, com uma tensão alternada, que é máxima menos a média, com uma tensão média que é nula. Normalmente usa-se uma tensão
média nula e com uma gama de tensão ou amplitude de tensão delta sigma. Tenho aqui a fórmula para todas as componentes que eu acabei de referir. A tensão média, a tensão alternada, a gama de tensão, existe também a razão de tensão, que é a tensão mínima sobre a tensão máxima, e finalmente o número de ciclos. Poderemos também ter no laboratório casos de tensão repetida, em que a tensão média é diferente de zero, mas na maior parte dos casos é isto que utilizamos, uma tensão alternada com tensão média igual a zero. Como eu disse, nós vamos começar por tratar de componentes sem fenda e nesse caso a ruptura ou é controlada principalmente pela iniciação da fenda. Poderá ter uma fase de propagação, mas a maior parte do número de ciclos é usada para iniciar a fenda. A propagação em geral corresponde a um número reduzido de ciclos. E é normal distinguir dois casos. O caso em que temos uma fadiga com elevado número de ciclos, em que a tensão aplicada é inferior à tensão de cedência, e outro caso é a tensão de baixo número de ciclos, em que a tensão aplicada é igual ou superior à tensão de cedência. Nós vamos concentrar-nos na fadiga de elevado número de ciclos. Tenho aqui o exemplo de um ensaio de fadiga muito recorrente, muito utilizado, que é aquele usado na flexão rotativa. Tem um veio que é onde é aplicado um peso na extremidade e o veio vai justamente rodar à volta de um eixo suportado aqui por um suporte e também chumaceiras. O que acontece é que, como ele vai rodando e tem um peso aplicado na extremidade, toda a parte externa do veio vai estar sujeita a tensão máxima e tensão mínima. É exatamente este ciclo de que estamos a falar, ok? A razão de tensão é menos 1, a tensão mínima é igual à tensão máxima de valor negativo dá igual a menos 1 e a frequência, vamos usar a frequência mais alta possível para isto durar menos tempo. No entanto, não podemos abusar, não podemos tipicamente ir para além dos 100 Hz, senão começa o material a aquecer. Mas de qualquer modo, mesmo com frequências bastante elevadas, os ensaios de fadiga podem demorar muito tempo. Estamos a falar de dias, semanas ou mesmo meses, sobretudo no caso em que a tensão aplicada é muito baixa. Portanto, são ensaios muito demorados, os ensaios de fadiga. Vamos fazer isto, estes ensaios aqui, para vários níveis de tensão mantendo constante a frequência e a razão de tensão. E vai-se representar no gráfico os resultados obtidos, em que aparece aqui no Y a tensão aplicada e no X o número de ciclos. E como podem ver, para cada nível de tensão nós temos vários ensaios. Na verdade, é um ensaio que tem muita dispersão, portanto, para cada nível de tensão é normal testar 4, 5, 6 provetos. E aparecem aqui depois até 3 curvas, porque em função da percentagem de sobrevivência, vocês podem definir uma curva para 50% de sobrevivência, 10% ou 90%. 10% muito conservadora e este menos. Em geral, usa-se aquela de 50% e esta curva, então, que liga os pontos experimentais e que tem este aspecto, ok? Com a tensão aqui e com o número de ciclos aqui, é a curva de Wöhler em homenagem ao engenheiro que descreveu ou que propôs isto em primeiro. Também é designada por curva SN, S de stress em inglês e N de número de ciclo. E também tem o nome de curva básica de fadiga, portanto tem 3 nomes, mas o mais comum é curva SN. Aparecem 3 domínios nesta curva, eu voltei a representar esta aqui apenas com a curva de sobrevivência a 50%, aparecem 3 domínios. O primeiro domínio, este aqui, normalmente não é representado, é aquele
que corresponde a tensões aplicadas muito elevadas, superiores à tensão de cedência ou próximo da tensão de cedência. E depois temos mais dois domínios importantes, 2 e 3. No domínio 2 é o mais comum, é o domínio clássico ou elástico de fadiga, que corresponde, em termos de número de ciclos, de 10, 5 a 10, 7 ciclos. Portanto, já é muito ciclo. Neste domínio, verifica-se a lei de Baskin, que relaciona a tensão aplicada com o número de ciclos, através daqui de duas constantes, o A e o C. Isto é uma equação do tipo exponencial, portanto, se representar isto numa escala logaritmo, com o logaritmo da tensão aplicada versus o logaritmo do número de ciclos, aparece exatamente uma reta. Para determinar esta equação precisam de alguns ensaios, mas tendo esta equação é muito útil, porque vocês podem, para um determinado número de ciclos que a estrutura tem que aguentar, determinar qual é a tensão máxima que podem aplicar. E, em geral, aplica-se, obviamente, um coeficiente de segurança para garantir que a estrutura é bem segura. Já agora, também existe uma lei para tensões aplicadas elevadas, que é a lei de Coffin-Manson, mas que é válida em termos de deformações, porque aqui aquilo que é controlado nem é a amplitude de tensão, mas sim a amplitude de deformação, porque estamos a falar de deformações plásticas elevadas. É o tal fadiga plástica ou fadiga oligocíclica. E então, se representarem as duas leis, a lei de Coffin-Manson e a lei de Baskin, num gráfico em que aparece a deformação versus o número de ciclos, tem esta curva com a baixas ou a elevadas tensões, as deformações plásticas que predominam, e a baixas tensões, as deformações elásticas que predominam. Finalmente, o domínio 3, recordo-vos, domínio 3 aqui, é um domínio muito especial, porque é um domínio em que, possivelmente, o material tem vida infinita. Possivelmente, porque isto só ocorre para os materiais CCC e HC. De facto, para esses materiais, temos uma tensão limite de fadiga, que é designada por σf. Se a tensão aplicada for inferior a essa tensão, tem vida infinita. Não chega a partir, ok? O número de ciclos é infinito. Tem aqui um patamar, e o tangente a esse patamar define então a tensão limite de fadiga. No entanto, os materiais CFC não têm a tensão limite de fadiga, ok? Nesse caso, aquilo que se define é uma tensão limite de fadiga convencional para um número de ciclos muito, muito, muito elevado, que eu sei que nunca vai ser atingido na prática, tipicamente 5 vezes 10 levantado a 7. Mas acaba por partir, atenção, aplicando esta tensão, ele acaba a partir no fim deste número de ciclos, ok? Com isto, com este módulo, ficamos a compreender e ficamos com ferramentas para poder projetar estruturas em que o número de ciclos, a maior parte, é usado para iniciar a fenda. São os componentes sem fenda, usando a curva SN.